Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o que é uma VPN. A sigla VPN vem do inglês Virtual Private Network, que significa rede virtual privada. Imagine a seguinte situação: você está conectado a um roteador sem fio, acessando um website, por exemplo, o e-mail da sua empresa, ou o site de um banco, ou qualquer outro website ou recurso da internet. Porém, você está fazendo isso de um hotel, de um restaurante, de uma praça ou clube ou de qualquer Wi-Fi público, aberto. E é muito comum você utilizar isso hoje. Só que isso tem um problema: a segurança. Qualquer pessoa mal intencionada pode se conectar na mesma rede que você está e capturar dados ou te direcionar para um site malicioso. Suponhamos que você precisa acessar o site do seu banco, você digita no navegador, porém, alguém mal intencionado está conectado nessa rede, modificou ela e vai te direcionar. Quando você tentar acessar o seu banco, vai te direcionar para um site falso. Ele poderia então roubar os seus dados. Porém, hoje é muito necessário às vezes você acessar isso de um hotel, de um restaurante ou de qualquer outro tipo de rede aberta. O que fazer? Você precisa de um mecanismo para garantir que a comunicação entre o seu computador e o recurso que você está acessando na internet seja privado, ninguém tem acesso àqueles dados. É aí que entra a criptografia. A criptografia funciona da seguinte maneira: uma mensagem sem criptografia, por exemplo, minha mensagem, eu envio do meu computador para outro computador, sem criptografia, e alguém capturar esses dados, ele poderia ver. Olha, ali estava escrito minha mensagem. Agora, suponhamos que você tenha criptografia. Você tem a sua mensagem ali, em texto claro. Você a envia. Porém, há uma chave, um segredo, onde só o seu computador e o computador que vai receber os dados, só eles que sabem. Essa nuvem aqui representa a internet. É assim que nós representamos, a internet, que é uma rede gigante de várias redes conectadas. Então, seus dados seriam como se fossem embaralhados. É isso que nós chamamos de informação criptografada. Isso trafegaria pela internet até chegar ao computador de destino, onde ele também conhece o segredo, ele tem a chave e ele poderia ver minha mensagem. Com isso, mesmo que alguém maliciosamente capture seus dados, ele não vai entender o que se tratava aquela informação. A VPN tem algumas modalidades. Pode ser normalmente um serviço. Esse vai ser o mais popular. Você contrata um serviço na internet de VPN. Você já deve ter visto muita propaganda de vários serviços de VPN por aí. E esse serviço vai te fornecer um aplicativo, às vezes, ou um endereço de proxy para que você configure no seu computador. Onde, quando você for acessar, por exemplo, o e-mail da sua empresa, você não vai enviar os dados pela internet diretamente para o e-mail da sua empresa. Vai haver uma criptografia, aqui representado pela seta de azul. Você está numa rede insegura, aqui na seta de azul. A seta de vermelho representa os dados criptografados. Então você envia do seu computador para esse servidor de VPN. Os dados vão estar criptografados, ou seja, se alguém maliciosamente tentar capturar os dados em qualquer etapa, seja no Wi-Fi, seja conectado ao roteador, ou até mesmo no meio da internet, não vai conseguir interpretar nada, porque vão estar criptografados. Mas esse servidor vai ter o segredo ali para descriptografar, e ele vai acessar para você o recurso da internet e vai te devolver ali aquilo que você está consultando através de criptografia, de maneira segura, impedindo que alguém possa capturar os seus dados e as informações que você está enviando. Isso também às vezes é chamado de proxy, funciona como um proxy. Porém, o proxy não vai fornecer todos os mecanismos de criptografia que uma VPN vai te fornecer. Normalmente não vai ter. A VPN pode ser um serviço também quando você quer acessar recursos de outros países. Alguns sites de prefeituras, de governo, por exemplo, se você estiver no Canadá e você tentar acessar um site no Brasil, de uma prefeitura de alguma cidade ou algum recurso, seja que for, por exemplo, Netflix de outro país, não recomendando que alguém faça isso para acessar vídeos da Netflix de outro país, mas é possível sim. Se você estiver no Canadá e quiser acessar um recurso do Brasil,
Você contrata um serviço de VPN, eles vão ter servidores de VPN espalhados pelo mundo todo. Quando você acessa um website, esse VPN te direciona para um servidor que está em outro país, e esse servidor em outro país, por exemplo, do Brasil, acessaria um recurso do Brasil para você e te devolveria os dados. Para o website que está lá no Brasil, para o servidor dele, você está no Brasil acessando, porque eles têm o provedor que você contratou vai ter um servidor lá no Brasil com um endereço IP brasileiro para acessar o recurso para você. Isso tudo com criptografia também. Você pode fazer isso através de um proxy, só que normalmente você não vai ter a criptografia. Na verdade, VPN e proxy são termos bem comuns. Porém, na VPN fica claro que você tem mecanismos de segurança para toda a informação que vai ser trafegada pela internet. Algumas empresas podem providenciar uma VPN corporativa. O que é isso? Às vezes você precisa acessar remotamente um recurso da sua empresa. Para fazer isso de maneira segura, vamos supor que você está viajando em um hotel ou em um restaurante, precisa acessar um computador que está lá na sua empresa, obter alguns dados, você precisa disso de uma maneira segura. A sua empresa vai ter um servidor de VPN onde você se conecta e toda a informação entre o seu computador e a rede interna da sua empresa vai ser criptografada. Então, se alguém tentar maliciosamente capturar dados no Wi-Fi que você está conectado ou pela internet, não vai conseguir. Os dados estão criptografados entre o seu computador e o servidor VPN da sua empresa. Existirá um segredo onde só o computador da sua empresa e o seu computador vão saber. Entre esse meio de comunicação todo aqui, todos os roteadores que vai passar pela internet, pelo Wi-Fi, os dados estarão criptografados, garantindo a segurança. Benefícios de uma VPN. Uma VPN vai te fornecer confidencialidade e privacidade dos dados. Ou seja, ninguém vai ter acesso às informações que você está enviando e recebendo. Conexão remota segura no caso de uma VPN para uma empresa e acesso a recursos de outros países. A diferença entre uma VPN e um proxy está nos serviços diferenciados que a VPN provê, por exemplo, a conexão remota segura, a criptografia e privacidade dos dados, e nos mecanismos de segurança. Um proxy nem sempre vai te prover criptografia, porém uma VPN sempre vai prover. Ambos funcionam de maneira semelhante, mas se sua intenção é ter segurança, privacidade, você precisa realmente de uma VPN. Até mais!